Eu quero trazer hoje para vocês livros que vão fazer vocês chorar até não poder mais. Vou começar pelo Balanço Salgueiro, da autora Zazá, que me pegou totalmente desprevenida. A história acompanha Caleb, que foge da vida podre e cheia de riscos da máfia italiana para tentar viver em paz no interior da Itália. Só que aí entra a cena do Filippo, né, que coleciona patinhos de borracha. Ele é fofo, ele é bagunceiro. Ai, gente, é muito fofo. Os dois juntos são muito fofos, né? É um romance que é leve. Ele meio que tem um conto de fadas ali moderno, né, em volta do Pequeno Príncipe também, que é uma história que eles gostam bastante. Faz com que a gente se apaixone pelos dois e a gente fica com o coração apertado, pensando: tomara que dê tudo certo, tomara que a família do Caleb não encontre ele, tomara que os dois saem bem e ilesos no final dessa história. Mas acontece várias coisas nessa história que eu não posso contar, porque iria, assim, contar praticamente toda a história, tá? Porque é um livro bem fino. O livro, por sinal, ele é muito bonito, a revisão também é muito boa. Esse livro da autora Zazá foi publicado pela editora Flive, pelo selo Voe. A revisão foi muito boa desse livro e eu gostei bastante da história. É um romance assim, que vai te prender do início ao final. E tu vai conhecer várias gírias ali italianas também que a autora conseguiu colocar. Assim, tu viaja para outro lugar, sabe? Tu viaja para outro país. Não tem tanto da cultura aqui, não fala muito de coisas de Itália mesmo, da Itália, mas é um romance que eu recomendo muito. Quando a Vida Abraçou a Morte vai contar a história mais triste dos últimos tempos que eu já li. Então, se tu gosta de chorar, se tu quer um livro de romance pra chorar, pra refletir, pra, assim, sentir mesmo, esse aqui, tá? Esse aqui, com certeza. Eu favoritei, dei 5 estrelas, o autor me destruiu muito com esse livro. Mas vamos lá. A história que vai contar do Theo e do Hugo, que começa com amor, alegria, carinho, mas logo se transforma em algo muito triste e devastador, que é quando a morte chega de forma muito, assim, em choque, né? Ela chega já tirando a vida ali do Hugo, que é o namorado do Theo, e o Theo acaba ficando muito mal e ele interrompe a própria vida, né, ali. E nesse pré-morte, ele vai simplesmente ter um papo com a vida e com a morte. Como assim? O Theo praticamente ele não morre. Ele tenta, né, claro, interromper a dor dele, porque ele entra num fundo de depressão, mas simplesmente ele chega ali pra morte, pra vida, que aparece enquanto ele tá, né, entre a vida e a morte, e tem um papo com eles. Só que aqui a vida, ela é em forma de uma criança, e a morte em forma de um senhor, um velho. E ali eles começam a ter uma filosofia muito doida, e o Theo meio que tem uma segunda chance de mudar as coisas. E com essa segunda chance, ele precisa dar a lembrança mais feliz da vida dele para a morte. Só assim ele consegue voltar. E essa lembrança mais feliz é o primeiro beijo do Hugo e do Theo. Só que assim, o Theo ele fica tão devastado, ele entra em uma depressão tão forte, porque ele não tem ninguém. A família já não se importa com ele, ele já, sabe, ele já não tá mais ligando pra nada, né? Ele só tem o Hugo, que é uma pessoa que ama do jeito que ele é. E é com base disso que a história ela vai se desmembrar em relação a todas as tentativas que o Theo vai fazer para que o Hugo fique vivo. E não é só uma vez, são várias. Tu tem um personagem muito quebrado aqui na história, que é o Theo, e tu vai entender muito sobre a vida e sobre a morte, conforme elas vão conversando. É um livro, assim, que conversa muito contigo em fase dessa reflexão, sabe? Então, é um livro que, se você quer chorar, se não se importa com gatilhos, pega,
Tempo Abstrato me ganhou pela originalidade dele, né? Aqui a gente vai ter Victoria, que acorda um dia e descobre que passou 10 anos da vida dela. E o tempo simplesmente pulou ali pra ela. A gente vai ter um salto temporal. E ela tá casada com a melhor amiga. Ela tem uma carreira que ela nem sequer pensava em ter um dia na vida. E completamente diferente vai estar o ambiente pra ela, principalmente familiar, que não aceita que ela casou com a melhor amiga, principalmente sendo uma mulher, tá? Então a gente vai ter aqui uma família homofóbica, uma representatividade não só lésbica, mas também trans. A gente vai ter uma criança trans aqui na história, que é muito fofa, que é muito querido e assim, simplesmente fofo demais. É uma narrativa que mistura amor, distopia temporal, críticas sociais, inclusive um cenário político brasileiro, porque aqui, como se passou 10 anos, a gente vai estar num ano pós-pandemia, as pessoas estarão usando máscaras ainda, mas a gente vai ter ali o cenário, né, de pós-pandemia, pessoas que perderam muitos familiares. E, assim, é um livro que vai falar de coragem, de amadurecer, de amizade, de amor, principalmente, mas também vai trazer bastante reflexão. Então, é um livro também que está disponível no Kindle Limit, para quem quiser conhecer. Praticamente todos os livros que eu estou indicando aqui estão disponíveis no Kindle Limit, justamente para ser uma leitura acessível para vocês terem ali de fácil acesso a essas histórias incríveis que eu estou indicando, que poucas pessoas falam, tem pouca visibilidade no momento, mas eu espero que esses romances eles tomem um nome, eles tomem uma notoriedade um dia no futuro e que as pessoas conheçam tanto esse quanto os outros que eu estou indicando aqui para vocês, tá? Então, voltando para o Tempo Abstrato, ele é um romance, sim, que vai te dar um nozinho na cabeça, né? Porque vai ter aquela parte de viagem no tempo, volta para o passado, vai para o futuro de novo. E é um livro também que me lembrou muito De Repente 30, me lembrou outros romances, né? Que tiveram um salto no tempo, querendo ou não. Então, fica aqui minha recomendação de Tempo Abstrato, da Amanda Pickler para vocês. Rua das Lágrimas Flutuantes é um livro para quem gosta de uma vibe gótica, com cenários históricos e fantasmas. Fox é um investigador paranormal que cruza o caminho da Ava, tá? E a Ava é uma tanotopraxista. Acho que eu falei certo. E isso que é o que me prendeu, tá, gente? Porque é uma mulher com essa profissão, ela é herdeira de uma mansão cheia de histórias malditas em Ouro Preto. Então, se prepare para conhecer aí bastante coisa dessa ambientação fantástica, que tem o suspense, segredos de família. É uma ideia bem profunda, na verdade, né? Porque, às vezes, os fantasmas que a gente carrega são mais difíceis de lidar do que os que aparecem no espelho. E eu não vou tirar isso da minha cabeça. O que me lembrou muito, o Fox, me lembrou muito o Constantine. Não sei se vocês já viram esse filme, mas, sério, se você já viu e pensou no Kenny Rivers, com certeza você vai gostar muito por causa desse personagem. Ele é incrível, ele é tudo maravilhoso. Então fica aqui a minha dica, que também tá no Kindle Limit, apesar dessa edição ser maravilhosa, que eu super indico pra vocês. É uma edição belíssima, que tem review dela, junto com outros livros da editora Zencor, que é uma editora nacional, que traz livros, assim, bem estilosos, estilo gringos, que a gente tá acostumado a ver aquelas fotos de leitoras gringas lá fora, com livros incríveis, bem pintados, capa dura, com jacket. Pois é, a editora Zencor, ela tem tudo isso e muito mais lá no site deles. E aqui embaixo tem mais informações na descrição para vocês conhecerem a editora. E são esses livros que eu queria compartilhar com vocês. São romances que eu li nesse ano, então são as minhas leituras desde janeiro até agora. Eu queria só dizer para vocês que todos eles valem muito a pena você pegar emprestado no Kindle Limit ou até mesmo comprar físico, tá? São livros muito bons, são romances muito bem construídos, são romances que, querendo ou não, transbordaram os meus olhos de tantas lágrimas. Faltou lágrima, tá, gente? É através dessa conexão, seja de tristeza, seja de alegria, que a gente vai considerando esses livros como favoritos, 5 estrelas e tudo mais. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha deixado o like e também se inscrito aqui no canal para acompanhar mais conteúdos que eu vou colocar por aqui. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo.